vídeo passado a gente acabou explorando a estrutura de diretórios, né, que vai ter o nosso projeto. Realmente eu acho que é importante manter para facilitar a ajuda com vocês na atividade prática. Tá? Então, primeiro de tudo, vamos abrir o QGIS aberto. A gente vai vir aqui em projeto, né? Quem já não vem nessa parte de novo aqui, basta clicar aqui em novo, né? E depois você vai vir em projeto, salvar projetos. Você vai vir lá na sua pastinha, né? Onde você salvou aquela estrutura de pastas, né? Que eu recomendo fortemente que seja no disco local, projeto DEM. E aqui dentro do projeto DEM a gente vai criar o nosso novo projeto. O nosso novo projeto vai chamar Bacia Hidrográfica BH Rio Garças, né? No caso Garca, que é o que a gente vai trabalhar. Salvo. A gente pode até alterar aqui já o EPSG, porque os nossos dados vão estar em outro EPSG. Então eu posso vir aqui, EPSG, e vou usar o 4326, que é o WGS84. Mas por que, professor, que a gente vai utilizar o WGS84 se a gente já tem um padrão novo, que é o Cirgas 2000? É porque os dados que nós vamos baixar, tá, que são do MDE, ele está em WGS84. Então boa parte dos nossos procedimentos a gente vai fazer em WGS84, e aí lá na frente a gente vai passar ele para um sistema projetado plano, né, o TM, de acordo com a zona que eu vou mostrar para vocês aplicando aquele grid. Tá? Então já vou deixar ele aqui dessa forma. Apliquei, ok, observar aqui já está 4326, né, WGS84. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou carregar aquele retângulo envolvente, então eu vou vir aqui, bacia hidrográfica, vou carregar tudo, né, já vou pegar aqui, ó, o shape do retângulo envolvente, aquele que tem seção .shp, e o exutório, .shp. Vou clicar aqui, vou arrastar os dois lá para dentro do QGIS e vou colocar eles aqui dentro. Observem aqui que ele me traz uma forma, né, um polígono que é próximo a um retângulo. Tá? A bacia hidrográfica do Rio Garças ele está contida aqui dentro. Tá? Essa área aqui consegue conter os limites da bacia, né? Aqui dentro não tem a bacia, né? A gente vai baixar os dados para poder fazer esse mapeamento. E esse ponto aqui é o ponto de exutório, está bem próximo da foz do Rio Garças, tá? E é daqui que a gente vai baixar. Eu vou só tirar aqui o fundo, tá? Para a gente poder visualizar melhor e fazer algumas demonstrações aqui para a gente entender o que a gente tem aqui. Ó. Coloquei transparente, apliquei, ok. Tá? Numa aula prática a gente instalou o Quick Map Services. Tá? Então vou trazer aqui, ó, Quick Map Services, Google, e vou trazer o Google Satélite. Tá? Ele abriu aqui, ó, tá vendo? O retângulo ele ficou com a cor preta, né? Vamos colocar uma cor de destaque. Vamos colocar um vermelho aqui, aumentar a espessura dessa linha. Pode ser esse aqui, tá ok. Vou aumentar um pouquinho a espessura dessa linha. Tá escondidinho os botões, né? Então aqui a gente vem aqui, aplicar, ok. Tá? Então esse aqui é o limite, tá? Então aqui está contido a bacia do Rio Garças. E aqui onde está esse pontinho aqui, ó, que é o exutório, é a seção de controle, né? É a foz do Rio Garças. Então se eu vier aqui ó, e der um zoom, olha só, tá vendo? Barra do Garças está aqui e esse pontinho cai bem perto da onde é a foz, né? A foz ela tá bem aqui na frente, né? Mas por que eu não peguei aqui na frente? Porque pegar aqui na frente, às vezes o programa ele confunde, né, esse ponto com o ponto do Rio Araguaia, né? E aí tanto a drenagem quanto a delimitação de bacia pode ficar um pouco diferente, tá? Mas aqui eu consigo pegar bem e delimitar a bacia tranquilamente aqui do Rio Garças, né? A gente vai ter um pequeno prejuízo aqui, né, nessa bacia, mas nada muito significativo e para as finalidades didáticas é suficiente. Eu vou desligar o Google Satélite, tá? Vou desabilitar ele aqui, né? Vou deixar que ele continue aí, mas não vai ter tanta importância. O primeiro passo agora é fazer o download das imagens do satélite, né? que tragam dados de altimetria. A gente também fez o cadastro lá no Open Topography, né? Então agora eu vou abrir aqui o Open Topography em Downloader,
Tá? Vou pegar aqui os dados do SRTM de 90 metros, mas também você pode pegar aqui ó, o Copérnicos de 90 metros também, tá? Não tem problema, qualquer um dos dois, né? Os procedimentos são os mesmos para eles. Aqui para definir a área de download, aí eu vou usar o meu polígono de referência, que é aquele retângulo envolvente. Aí eu vou vir aqui, ó, calcular a partir das camadas. Então vou pegar aqui retângulo envolvente, tá? E aqui ele pega as coordenadas, né, das duas coordenadas de extremos para ele fazer um retângulo, tá? A sua chave de API já vai estar colocada aí. Se não tiver, você vai pegar, entrar lá no site e pegar. E aqui, ó, no output raster, se a gente vai vir nos 3 pontinhos, salvar no arquivo. E aqui agora, ó, dentro de projeto DEM, a gente vai vir aqui em MDE. E você vai colocar aqui qual que é o dado que você está baixando. Eu estou baixando o SRTM de 90 metros. Tá? Então vou baixar ele aqui como SRTM 90. Né? Isso aqui facilita para mim muito saber que é o dado bruto. Caso você queira baixar o Copérnicos, né, você dá um outro nome. Você não vai dar o SRTM para o Copérnicos, mas aí o nome fica a seu critério, desde que sejam nomes que expressem aquilo que o objeto carrega. Clicou em salvar e você vai clicar em executar. Ele pode levar um tempinho para baixar, tá? Porque a área da bacia também não é tão pequenininha. E aí daqui a um pouco a gente volta, assim que terminar de baixar os dados. Ótimo, terminou de baixar os dados, né? Veja aqui que ele baixou até rapidinho. Você pode fechar aqui agora e veja que aqui a gente tem essa imagem, né? Uma imagem estranha, né? Parecendo umas espinhas de peixe, algumas coisas assim. Se a gente olhar aqui do lado nas camadas, a gente vai ver que a gente tem aqui ó, SRTM 90 metros e aqui tem banda 1. Tá? É uma imagem que tem uma única banda, né? Ela não é colorida para ter, por exemplo, 3 bandas, né? O RGB. Ela é uma banda em escala de cinza. Então, por isso que ela tem uma banda só. E o menor valor, observe que ele está como 333 e é a cor escura. Tá? E o maior valor, aqui ele está com 846 e é a cor mais clara. O que que significa? Nessa imagem aqui, quanto mais claro, mais alto. Quanto mais escuro, mais baixo. E aí uma coisa que é natural, a água ela tende a correr para os pontos de menor potencial, ou seja, as altitudes mais baixas. Tá? Então na hora que eu olho aqui e vejo essa mancha escura aqui parecendo uma espinha de peixe, eu tenho uma indicação, né, que aqui pode correr um rio, ou pelo menos que a água vai escorrer, né, vai escoar nesse sentido. Então aqui a gente tem essa ideia bem clara. Tá? Eu sei que isso aqui é o Rio Garças, porque a gente já tem a experiência e já conhece a área. Né? E aí na hora que cheguei aqui, ó, bem pertinho de onde é a Barra do Garças, vai vendo que vai ficando muito escuro. Por quê? Porque é o ponto mais baixo, é para onde toda a água da bacia foi drenada. Tá? Então a gente conseguiu baixar. Feito o download, o que a gente vai fazer? Vamos salvar. Salvou, né, para a gente não perder nosso trabalho, está guardadinho lá o MDE. O primeiro passo é remover os dados espúrios. Tá? O que são os dados espúrios? Quando a gente tem o nosso grid de altitude, né, pode acontecer de o ponto central, né, desse grid ser mais baixo que os seus vizinhos que estão em volta. Né? Lembra que o nosso pixel é um pixel quadrado, né? E no nosso caso aqui ele é de 90 por 90 metros. Então se eu pegar um conjunto de 3 por 3, eu vou ter 9 pixels, e sendo um pixel central. Se esse pixel central for mais baixo que todos os em voltas, eu tenho ali uma depressão, é um ponto de acúmulo de água. Tá? E isso para mim não é interessante no processo de modelagem. Para corrigir isso, a gente faz um preenchimento, ou seja, a gente eleva a altitude só desse ponto. Para fazer isso, nós vamos usar uma ferramenta do GRASS. Tá? Para fazer a ativação do GRASS, pode ser que você não esteja com ele funcionando, então você vai vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos, vai digitar aqui GRASS. Tá? Se ele não tiver com essas caixinhas ticadas, tá? Você vai ticar elas para poder ficar ativo. Tá? Feito isso, agora a gente vai utilizar a propriamente dita. Tá? Tem essa engrenagemzinha aqui, ó, que abre a caixa de ferramentas, que eu posso clicar nela, e agora eu vou começar a fazer os processamentos. Primeiro processo chama fill, tá? Que é preencher. Eu vou chamar o r.fill, tá? E aí ele já vai me dar a sugestão aqui, ó. O r.fill e dir, né, .dir, ele me faz o preenchimento desses pontos
de espúrios e me dá a direção de fluxo. Só que eu não vou mexer com essa direção de fluxo aqui. Embora ela seja extremamente importante, eu vou obter ela de uma outra forma, tá? Eu vou obter ela depois que eu tiver com o fio processado. Então vou dar um clique duplo aqui. Ele já me traz a imagem, né? Porque era a que estava selecionada. É o GRESS que a gente vai utilizar. Aqui, ó, Depressionless, é o dado do DEM sem os dados espúrios, né? Então vou clicar aqui nos 3 pontinhos para salvar em disco. Vou vir aqui, é o SRTM, né? Cliquei nele só para pegar o nome. Fio. Vou colocar aqui a referência dele, fio. Tá? Então eu sei que esse aqui é o dado que foi processado. Aqui ele vai me dar o Flow Direction, eu não quero que ele me dê o Flow Direction, tá? Então vou clicar para desmarcar. E aqui, ó, ele pode retornar um shapezinho de problemas, né? Onde é que tem os problemas? Eu vou salvar ele aqui, da mesma forma, ó, vou chamar ele de SRTM90 prop, né? Que são de problemas. Vou clicar em salvar e vou deixar ele abrir. Porque aqui a gente vai ser bom para a gente identificar onde é que poderia ter problemas no nosso DEM, que são esses problemas que eu falei de altitude, tá? E manda executar. Não costuma demorar, né, nessa resolução e nesse tamanho de área. Mas aqui um pouco a gente volta se precisar. Ele terminou, né? Se você observar, ele deu algumas mensagenzinhas de erro, mas esse erro aqui, a única coisa que ele está falando é do padrão de cor, tá? Que ele não suporta por causa do tamanho, né? E aí ele teve que mudar o formato, mas ele executou, tá? No final aqui ele está falando que teve sucesso e a camada foi adicionada. Então vou fechar aqui. Ele já me retornou a camada, tá? Ele está me retornando a camada com um padrão de cor um pouco diferente, né? Ele volta em falsa cor. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, aliás, ele está me mostrando aqui a área de problema. Vou desligar a área de problemas, tá? Mas aqui, ó, o fio está me mostrando nesse outro padrão de cor, tá? Se você abrir aqui, ó, você vai ver que ele tem basicamente as mesmas altitudes, só porque o padrão de cor dele está diferente. Para a gente voltar ele para o padrão OK, normal, que estava o outro, vou vir aqui, botão direito, estilos, copiar estilos. Botão direito, em cima da camada fio, estilos, colar estilos. Tá? Aí ficou na escalinha de cinza igual estava o outro. Né? Tanto é que se eu apagar e ligar não vai dar muita diferença. Tá? Aqui essa camada de erro, vou apagar essas outras, desligar essas outras. Só para a gente ver. Tá? Ele vai me trazer onde é que eu tenho pontos com problemas. Né? Então, ó, se eu vou dar um zoom aqui, ó. Então aqui é um ponto espúrio. Tá? Então se eu olhar esses valores aqui, esses valores vão estar mais baixos do que os seus vizinhos. E aí para corrigir isso ele levantou essa altitude. Tá? Vou apagar ele aqui que já não interessa mais para a gente. Tá? Então remover camada. Botão direito, remover camada. Feito isso, deixa eu ligar aqui o fio de novo. Vou dar um zoom para ele, para aproximar. Né? Esse SRTM aqui também, ó, eu já não vou precisar dele mais. Por quê? Porque eu tenho processado. Então vou, botão direito, remover a camada. Tá? Aqui a gente está fazendo só os trabalhos para poder ir organizando. Próximo passo agora é a gente poder obter o fluxo, a direção de fluxo. Tá? Então vou vir aqui, watershed, tá? Que é esse aqui. Dou um clique duplo, ele já me traz aqui o SRTM Fill. Tem um monte de itens que são opcionais, mas o mais importante aqui, ó, é esse valor, tá? Que é o mínimo para poder formar uma bacia, ou seja, quantos quadradinhos, quantas células, quantos pixels eu preciso para poder formar a minha bacia. Eu vou dar como padrão aqui 1000, tá? Eu já conheço a região, sei que a região ela comporta bem esses 1000 pixels para formar a nossa bacia. Tá? Aqui a gente não vai mexer. Tá? Nesse outro padrão aqui também não. Mas aqui a gente vai adotar o Single Flow Direction, tá? Que é o D8. Ele assume somente 8 direções possíveis. Tá? Quando é o Multiple Flow Direction, tá? Ele assume infinitas, né, direções. Na verdade, ele faz uma ponderação de acordo com as declividades dos vizinhos, né, entre os vizinhos. Então a gente não vai usar isso, a gente vai usar o D8, que é um pouco mais simples e gera bons resultados. Tá?
Aqui os parâmetros que a gente vai, os dados que a gente vai salvar. Esse aqui é o número de células para formar uma drenagem, tá? Então aqui eu vou fechar, não vou querer que executa. Aqui o Drainage Direction é a direção de fluxo, então eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, salvar no arquivo, e vou deixar salvando aqui dentro do MDE mesmo, só que eu vou chamar ele de dir, de direção, fluxo. Tá? E entra. Então aqui ele vai salvar esse aqui, ó, como direção de fluxo. Eu vou deixar para ele abrir depois. Esse unique label aqui são as bacias, tá? Eu vou querer que ele salva também. Então vou colocar aqui, salvar em arquivo, são as bacias, né? Então são todas as bacias possíveis de serem formadas ali a partir daquele valor que eu delimitei anteriormente. Tá? Aqui o Stream Segments são as drenagens, tá? Então vou clicar aqui em salvar, né? Drenagens são os rios, né? Então vou colocar aqui drenagem, tá? Drenagem. Clicar em salvar. Esse half bases a gente não vai salvar, que são as meia bacias, né? Então não vou salvar. O slope também não, ele é interessante quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com perda de solos. Tá? Também não. Desses daqui para baixo, mais nenhum. Feito isso, agora é só mandar executar. Tá? Também não costuma demorar muito, mas se precisar a gente volta daqui um pouquinho. Bom, finalizou. O processamento foi até rápido, ele demorou um pouquinho mais, foi para carregar a imagem no QGIS. Tá? Vamos fechar aqui e a gente vai ver o que a gente tem de resultado. Ó. Então aqui ó, tem as bacias delimitadas, né, que são várias pequenininhas. A gente tem aqui a direção de fluxo e tem a drenagem. Tá? A drenagem ele é todo coloridinho. Vou desligar esses aqui para você conseguir ver. Ó, ele é todo coloridinho. Então, dando um zoom, ó, é como se fossem os rios. Tá? Se a gente abrir aqui a imagem SRTM, aquilo que eu falei, ó, onde estão os pontos mais escuros, né, é onde vai passar o rio. Tá? Se você desligar a drenagem aqui e a gente ligar as bacias, né, você vai ver que tem um monte de figurinhas aqui. Tá? Cada uma dessas aqui é uma microbacia, tá? Ou uma subbacia. E aí, por fim, a gente tem aqui a direção de fluxo, né? Que tem esse aspecto aqui que ele está mostrando para onde é que vai cada parte da água, né? Então, quando ela cair, ela vai escoar para uma determinada direção. Tá? Feito isso aqui agora, a gente pode partir para a delimitação de bacia. E nesse momento aqui é importante o exutório. Tá? Vou aproximar para a camada do exutório. Né? Ela está bem aqui, a gente não está vendo porque ela está por baixo da camada da imagem. Vou jogar ela para cima de tudo. Tá? Então aqui ó, é onde vai estar o nosso exutório. Né? Se eu ligar a imagem do Google aqui e desligar a do SRTM aqui, ó, vai estar bem aqui. Né? E se eu ligar, deixar desligado esse aqui e deixar ligado a drenagem, ó, eu vou ver que ele cai bem dentro de um dos pixels que a gente tem aqui dentro do rio. Tá? Vamos voltar aqui para a gente poder ver melhor. Como é que a gente vai fazer para delimitar agora a bacia a partir daqui, a partir desse ponto? O que eu estou querendo fazer aqui? O que eu estou querendo fazer? Eu quero que a partir desse ponto aqui, ele encontre a partir de que lugar, né, de todos os lugares que cair uma gota de água, ela vai escorrer e vai vir parar aqui nesse ponto. Tá? Então é isso, né? Delimitar a bacia hidrográfica. Para fazer isso, a gente vai usar o r.water.outlet, tá? Que é esse carinha aqui. A gente vai dar um clique duplo nele. Ele já vai trazer uma que estava selecionada, mas não é essa que eu quero. Eu vou pegar aqui, ó, direção de fluxo, tá? Dir fluxo, porque ó, Drainage Direction, tá? Então direção de fluxo. A gente não deu o mesmo nome de Drainage Direction. Aqui ele pergunta onde é que estão as coordenadas de saída, né? Vou dar um zoom aqui para poder pegar com bastante. Ele pegou uma sem eu querer. Vamos dar o zoom primeiro, né? Para ficar bem mais fácil. Vou dar o zoom aqui, ficar bem pertinho. Bem pertinho, vai ser bem aqui que eu vou pegar, tá? Então vamos lá, de novo, né? Já vou partir com a direção de fluxo selecionada, que ele já vai me trazer ela. Já me trouxe a direção de fluxo, os 3 pontinhos, é bem aqui que eu vou pegar, tá? Vou salvar aqui em arquivo, e essa aqui
dentro do MDE, não. Eu vou salvar aqui dentro dessa outra, ó, que é a bacia hidrográfica. Tá? Embora ela ainda esteja no formato de imagem, vou salvar ela aqui. Que vai ser a BH Rio Garca. Salvar. E vou mandar executar. Não costuma demorar também. Finalizou. Esse foi bem rapidinho. Vamos fechar aqui e ver o que a gente obteve. Vou dar o zoom para essa camada. E observem que aqui agora eu tenho a bacia hidrográfica do Rio Garças delimitado. Ela faz essa curva aqui mesmo, tá? A bacia é dessa forma. Só que por enquanto eu tenho ela no formato de raster, tá? Vou desligar aqui o exutório, vou trazer essa drenagem aqui para cima, para a gente conseguir ver os rios dentro da bacia, tá? Vamos lá esperar só um pouquinho que o computador está apanhando, tá? Beleza, ó, deu. Então aqui agora, ó, eu consigo ver, ó, dentro da bacia os meus rios, ó. Então esse aqui, ó, esse caminho aqui é o Rio Garças, tá? Esse aqui são contribuintes do Rio Garças que vão vindo para cá, tá? Eu não tinha mostrado para vocês em outros detalhes, mas aqui a gente tem, ó, a Serra Azul, né, bem aqui, que parte dela drena aqui para dentro, né? A gente sabe que aqui no fundo do Instituto, por exemplo, passa o Córrego Fundo, né? E o Córrego Fundo ele nasce aqui dentro da Serra Azul, tá? Então isso foi a primeira parte do nosso trabalho, né? Fazer a delimitação da bacia. Mas ainda tem muita mais coisa para a gente poder fazer, tá? A gente ainda vai fazer a parte de vetorização e depois nós vamos partir para fazer a modelagem da altitude, né? Modelagem da declividade. Então todos esses trabalhos a gente vai fazer, tá bom?